pergunto para quem está nos contratando, o que você espera da empresa? E a gente trabalha exatamente em cima daquilo que a pessoa busca. Por melhor que o seu processo pareça, por melhor que a sua empresa seja, sempre pode melhorar. O chato, que na verdade nem é o chato, é o criterioso, ele traz esse aprimoramento diário pra gente. E aí eu não estou falando para que você faça exatamente o que o cliente está pedindo, mas analise o que ele está falando. Eu não quero perder cliente nenhum. Mas esse meu primeiro cliente é muito importante, porque quando eu chegar no meu centésimo, né, eu vou virar e vou ter orgulho de falar, o meu primeiro cliente está comigo até hoje. Ouso dizer que é pouco provável que algum administrador esteja trabalhando exatamente em cima desse ponto hoje. Então, o problema de um colaborador não é um problema de um colaborador, é um problema da empresa. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Hoje trouxe uma pessoa especial que é o Cláudio Figueiredo. Ele é diretor de operações da Tectum, administradora de condomínios. E hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre esse mundo condominial. Cláudio, muito obrigado por você ter cedido seu tempo para vir aqui conversar com a gente, poder compartilhar todo esse conhecimento não só na área de condomínios, mas também nessa trajetória empreendedora. Porque, olha, vou falar para você, né? Eu também estou envolvido no mercado de condomínios e eu sei que lidar com morador, né, lidar ali até mesmo com os síndicos, com os prestadores e toda essa turma sempre acaba tendo dificuldades, confusão, lidar com pessoas. Isso é o que você faz no seu dia a dia, né? Então, muito obrigado, seja super bem-vindo para vir aqui no nosso podcast Eu Empreendedor, e a gente está aqui para aprender com a sua trajetória e com toda a sua experiência. Muito obrigado mesmo, fica à vontade para se apresentar. Olha, eu que agradeço, né, por ter nos convidado. Quando eu falo é porque eu trago ali todo o corpo diretivo da própria Tectum, né? Somos uma equipe e a gente responde como equipe, então ninguém fala individualmente lá, né? A gente já nasceu com esse princípio, então nós nos sentimos agradecidos por isso, é uma grande honra pra gente, né? Até a forma como a gente se conheceu já foi, como tudo que sempre aconteceu na Tectum sempre foi assim, né? A Tectum é uma empresa que tem 4 anos de CNPJ, mas traz a expertise da nossa CEO, que são mais de 18 anos de vida condominial, e foi assim que surgiu. A gente vai falando aí no decorrer do programa de cada uma das etapas. Sim. E sabe, Cláudio, uma coisa super interessante, que nessa trajetória, né, que você falou, da Juliana, que é a sua sócia, isso. Uma coisa muito interessante é que vocês são uma família. E as empresas no Brasil, 90 e poucos % mais são empresas familiares. E conseguir construir um negócio legal, de sucesso, que dura mais do que até 2 anos, porque boa parte das empresas fecham em até 2 anos. Sim. Que já dura 4 anos com esse empreendimento, embora você tenha outros, já é um negócio de sucesso, né? Então, como que foi essa ideia, né, de vocês começarem especificamente a Tectum há 4 anos atrás, e principalmente por essa conexão familiar, que é o que acontece com, acho que 90% da turma que está nos ouvindo aqui também pensa em empreender em família muitas vezes. Puxa, será que eu empreendo com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, meu tio? Né? Porque quer alguém de confiança. Mas eu digo, inclusive no Eu Empreendedor, no livro, eu sempre digo, a gente tem que, se com sócios, a gente já tem que ter bons cuidados, bons costumes, né, ali, hábitos muito bons com familiares, então a gente tem que redobrar isso e aprender coisas novas, né? Como é que foi? Então, Léo, foi bastante interessante e diferente, né? Para quem acredita em destino, eu acho que foi exatamente isso. Porque a gente se conheceu pelo namoro do Facebook. Foi uma coisa muito engraçada, porque ela não era de ficar ali no namoro, nem eu, mas ela solteira, eu também solteiro. No mesmo dia a gente entrou, começou a conversar, e aí veio o talento do papai, que foi virar para ela e falar o seguinte: olha, eu sei que deve ter um tanto de gente perturbando aí. Tem que ter iniciativa. Tem que ter. Então, assim, eu prometo para você, se você confiar a mim o número do WhatsApp, eu não te incomodo, né? Porque eu precisava fazer alguma coisa diferente dos demais que estavam ali tentando. Sim. E deu certo, ela deu o número do WhatsApp, aí eu valorizei o passe, esperei 2 dias para passar a mensagem e passei já no 3º dia. E foi. Aqui não é Eu Empreendedor, aqui é Eu Pegador. Brincadeira. Mas obrigado por compartilhar essa história. Não, muito prazer. Legal. Aí
A gente começou a conversar, né? E a conversa foi fluindo. E a gente marcou de se encontrar. E aí, o dia que a gente marcou foi até na Feira do Mineirinho. E nessa época ela era realmente no Mineirinho, hoje já não é mais. E aí a gente sentou para conversar, cada um falando da sua experiência. Eu ainda tenho cargo de servidor público, né? Eu sou fiscal de carreira, efetivamente, já há praticamente 30 anos, concursado. Mas eu fui audaz nesse dia, porque quando a gente pergunta para cada um, o que você faz? Ela virou, não, eu sou sócia numa administradora, até estufou o peito, né? Aí eu falei, pera lá, por que você não tem a sua? Aí ela já olhou com uma certa decepção para mim, assim, por que esse cara tá questionando? Mas ela foi respeitosa e não falou nada. Mas essa foi a virada de chave dela. Que legal. Porque ela voltou para casa, e ela confessou isso depois de um tempo, com isso na cabeça. Realmente, por que eu não tenho a minha? E aí a gente começou a estreitar o relacionamento, e ao estreitar a gente começou a realmente trabalhar em cima dessa ideia. Por que a gente não abre a nossa administradora? E aí foi assim que surgiu a Tecton, né? Aí vem o plano de negócios e todo o trâmite, né? Burocrático e prático, para que uma empresa saia do papel e vire realidade. Que legal. Então, significa que no processo de vocês abrirem a Tecton, você teve ela contou da experiência do que ela trabalhava, né, que ela já trabalhava, Juliana, vocês fizeram um projeto, fizeram um plano para daí fazer a abertura. Quando vocês fizeram esse plano, o que vocês mais levaram em consideração? Você se recorda? E eu tenho certeza, é uma coisa que eu não esqueço, porque é uma coisa que nós trabalhamos todos os dias. Legal. Né? Eu vou dar um exemplo, até que não tem muito a ver, mas é para que você possa entender o que é o nosso princípio, Léo. Se um cara parrudão, halterofilista, for lá e quebrar o braço, na hora de engessar o braço dele, o gesso vai ser aquele mais largo, porque o braço do cara é grosso. Se for eu mais fininho assim, vai ser aquele gesso mais fininho, né? Porque vai estar próprio para o meu braço. E a gente, naquele momento, já entendia que o mercado condominial é da mesma forma. Não adianta eu pegar um gesso para o halterofilista e querer colocar no meu braço. E aí a proposta da Tecton é essa: apresentar a realidade, apresentar as soluções para a realidade do condomínio. Então a gente não tem aquele velho padrão da maioria das administradoras que são mais antigas, né? E entenda, eu não estou depreciando, muito pelo contrário, tem muito para aprender com elas, mas a gente não tem aquele velho método que você tem ali 4, 5, 6 modelos no máximo e os condomínios vão ter que se adequar a um desses modelos, não. Eu pergunto para quem está nos contratando, o que você espera da empresa? O que você quer? Qual que é a sua principal dor? E a gente trabalha exatamente em cima daquilo que a pessoa busca. Então, se ela quer uma atenção especial, teve um síndico aqui que ele deixava as lâmpadas queimar, minha filha caiu, machucou, eu vou ter maior atenção, porque eu não quero que uma lâmpada fique queimada nem um dia, porque eu sei que ela já sofreu com aquilo. Não que a gente vá deixar de dar atenção para os outros itens, mas esse item eu sei que faz diferença. Não pode falhar com ele. Não pode. Então a gente tem que adequar aquilo que o cliente quer. O mercado busca isso hoje. Genial, né? genial. E é o que a gente faz. Genial. É muito legal, porque eu comento dos 5 Cs. A metodologia é os 5 Cs, que é coração, cliente, caixa, cadência e cultura. E isso que você está trazendo, que você está falando, é na veia do cliente. Né? É o segundo C. A gente tem que escutar o cliente, porque quando a gente escuta o cliente, o que acontece? A gente consegue saber qual é o desejo dele, a expectativa que ele tem, e dessa forma a gente atende essa expectativa. Não só atende, supera ela de alguma forma, né? Então, você trazendo esse exemplo de que você chega pergunta para o cliente o que ele espera, tenta enquadrar o gesso no que ele precisa, escuta, e ele fala, e você atende essa expectativa, você vai ficar com esse cliente, ele vai te recomendar, e você vai ficar com esse cliente, assim, até para sempre, né? Até ele enjoar, se for o caso, mas ele vai ficar com você para sempre, porque você tá resolvendo a dor dele. Falando em números, né? Eu acho que funciona bem, porque nós nunca perdemos nenhum cliente. Olha aí, todos os clientes, 4 anos, todos os clientes que optaram por nos contratar, eles continuam conosco até hoje. Sempre existem ressalvas, sempre, e a gente costuma dizer, sempre pode melhorar. E aí eu vou falar para cada um de vocês. Por melhor que o seu processo pareça, por melhor que a sua empresa seja, sempre pode melhorar.
sempre vai ter espaço para melhorar. E a gente trabalha, Léo, dentro dessa metodologia. Então, o que a gente quer fazer é estar sempre pior que amanhã. Porque eu preciso sempre estar melhorando. E aí é muito importante o que você disse, de ouvir o seu cliente, porque ele que vai trazer aquilo que é para o seu mercado. E aí sabe de quem que eu gosto? Por incrível que pareça? Do chato. Do cliente chato. Ah, olha aí. Porque é o chato que traz isso para mim. É o chato que vira e fala assim, mas eu não estou entendendo essa prestação de contas. Eu falo assim, se ele não está entendendo, nós temos que fazer um jeito não só dele entender, mas que todos entendam. Se ele vira e fala assim, eu acho que o site de vocês aqui é difícil de achar alguma coisa, eu tenho que melhorar o site para que todos encontrem. Ao passo que o cliente quer só gente boa, e aí eu já tenho vários amigos, não são nem só clientes, são pessoas que entraram como clientes e que hoje são verdadeiros amigos, sabe? Ele não traz muito isso pra gente. O chato, que na verdade nem é o chato, é o criterioso, ele traz esse aprimoramento diário pra gente. Então, quando esse chato liga, a gente trata ele a pão de ló, porque eu preciso ouvir o que ele tá reclamando, o que ele tá querendo, que é ele que vai fazer a empresa melhorar. Perfeito. E são eles que realmente nos indicam. Perfeito, você tem toda a razão. Se a gente fosse levar isso para um outro cenário, pensando, vamos imaginar aqui no ramo de alimentação, restaurantes, né? Até para quem está nos ouvindo, talvez fazer uma conexão com o seu próprio negócio, seu próprio business. Vamos imaginar que tem um restaurante. Esse restaurante, ele tem lá seus fregueses, que foi lá um dia, né? O pessoal vem, vai lá, pega no buffet, por exemplo, vai até o caixa e vai embora, né? E não fala nada. No final do dia, esse tipo de cliente, ele foi cliente uma vez, foi cliente um dia, ok. Mas será que ele volta amanhã? Qual é a expectativa dele? Foi atendida ou não foi atendida? Se ali no caixa a gente não pede, não tira dúvida, ou ele não dá uma sugestão ou faz alguma reclamação, uma crítica, alguma coisa nesse sentido, nós que estamos empreendendo, nós ficamos no escuro. A gente está como se estivesse cego ali com os feedbacks. E aí a gente não consegue aprimorar. Então, aí qual que é a dor que pega? Os empreendedores normalmente sentem aquela dor de não consigo crescer, não consigo receber indicação, os meus clientes, é sazonal, né? Meus clientes não voltam. Por quê? Eu até tenho um volume bom, mas não fidelizo. Por quê? Porque talvez faltam os feedbacks. Então, esse cliente criterioso, né, chato, né, ou esse cliente criterioso que vem para você e fala alguma coisa, esse é o melhor cliente que tem. Quando eu vou no restaurante, eu já contei essa história, mas a Najma, minha esposa, no começo do nosso relacionamento até, ela ficava até envergonhada, porque eu ia nos restaurantes e eu era esse cara, eu era o chato do restaurante, o criterioso, que eu pegava e eu pedia o prato, eu já começava a fazer umas contas, né, falava assim, não, aqui mais ou menos o faturamento deve ser uns 20 mil, né, eu começava a fazer uns negócios assim, né, nada a ver, mas começava, e aí eu sempre passava uma recomendação, sabe, eu falava, e coisas boas e coisas que eu não gostei. Então, se tem uma coisa que um chefe no restaurante gosta pra caramba, é quando você vai lá e fala que ficou bom, né? Que realmente ficou bom. Eu faço isso com o maior prazer. E quando tem alguma coisa que não tá legal, a gente sabe, quando entra no estabelecimento, a gente sabe quem é o dono. A gente sabe, a gente sente, tem um faro pra isso, né? A gente sabe, a gente chega no restaurante, a gente olha, a gente vê, aquele ali é o dono. Por quê? Cara, porque ele tá de olho em tudo. Ele tá olhando, tá indo pra cima e pra baixo, tá preocupado, tá com uma toalha, tá, sabe? Ele tá ali sempre assim, ou tá no caixa. Normalmente esse é o cenário no Brasil. E aí, eu vou lá e passo uma recomendação para ele, sabe? Eu sou isso, porque a gente tem que valorizar esse cliente que é criterioso, esse cliente que traz esses feedbacks, né? Concordo plenamente. Só que eu vou te falar, Léo, assim, infelizmente, parte dos empreendedores não estão dispostos a ouvir esse tipo de feedback. Isso é verdade. Porque ele às vezes, quando a gente virar as costas, você fala, mas eu também faço isso. Não sempre, não com a frequência que você apontou que faz, mas eu também faço em algumas situações. Quando eu percebo que aquele empreendedor, que o proprietário está buscando isso. Aí eu falo para ele, né? E às vezes a pessoa pergunta mesmo. O que você achou? E aí eu falo, eu achei isso, achei aquilo, achei que tá assim, achei que tá assado, achei que o preço tá bom, achei que o preço tá alto, eu gostei mais dessa porção, essa aqui você pode melhorar. Mas infelizmente a maioria das pessoas não está disposta a ouvir. E os que estão, eles estão muito dispostos a ouvir a crítica positiva e a negativa ele... deixa de lado.
E é aí que está o segredo, é você ouvir. Todo sentido. E aí eu não estou falando para que você faça exatamente o que o cliente está pedindo, mas analise o que ele está falando, para ver se o que ele está falando faz sentido para você e qual que pode ser a forma de resolução da questão. Porque a resolução não vai ser só para esse cliente, vai ser para todos os demais. Né? E isso acontece. Perfeito. Você pode pegar um cliente, eu aqui nos restaurantes de volta. Pessoal, eu tô com fome. Você pega no restaurante, o que acontece? Às vezes o cliente chega pra você e fala, ó, tá sem sal a comida. Mas às vezes tá numa quantidade adequada. Então o empreendedor tem que ter o lado crítico dele também, né? De conseguir interpretar se realmente está adequado ou não. Porque a solução pode parecer na cara que coloca mais sal na comida, mas de repente a solução mais adequada coloca o sal nas mesas. Acho que aqui em BH não pode, teve uma lei um tempo aí que não podia colocar sal nas mesas, mas você vai lá, coloca sal nas mesas de todo mundo e isso aí resolve. Pronto, tá resolvido e acabou, né? Então tem que ter esse crítico também de que o cliente pede é uma dor e não o que ele está falando é o que tem que ser feito. Exatamente. Ele tá com uma dificuldade. Como que nós, como empreendedores, a gente resolve essa dificuldade, né? Então a gente tem que ter essa visão bem ampla. Você estava comentando no começo, Cláudio, quando você e a Juliana, vocês estavam abrindo a administradora, que vocês fizeram um planejamento, né, uma visão. E escutar o cliente era uma das coisas que fez parte intrínseca, não só do planejamento, mas até hoje. Tem mais algum outro insight que na época que vocês estavam planejando foi fundamental para que vocês tivessem sucesso, que você recomendaria para qualquer empreendedor começar? Então, né, eu sou bastante crítico a uma situação no Brasil, sabe, Léo? Eu vou usar o exemplo que eu costumo utilizar. O camarada faz lá um contrafilé com batata na casa dele, que é espetacular, sensacional, todo mundo vai elogia e normalmente ele ouve das pessoas, olha, você devia abrir um bar, porque com essa sua porção aqui vai lotar o seu bar. E aí ele trabalha em uma empresa, ele acaba perdendo o emprego, e aí do dia para a noite ele se descobre empreendedor. Aí quando ele se descobre empreendedor, ele quer chegar lá, não, que eu vou fazer o meu contrafilé com batata, mas ele ignora todos os outros passos para a abertura desse bar. Então ele vai gastar todo a indenização que ele recebeu, o empréstimo que ele fez, provavelmente ele vai cometer alguns erros, porque o prazo é muito curto para que você já coloque um negócio para funcionar, e aí ele começa a misturar o dinheiro do bar com o dinheiro de casa, porque ele precisa tirar o dinheiro dali, e é aí que nesses 2 anos a maioria das empresas brasileiras, lamentavelmente, elas fracassam. Com a Tecton foi diferente, porque a gente planejou, pensou e estudou. E aí tem uma questão. Diferente do bar, que eu chego lá, como contrafilé, tomo uma cerveja, tomo um chopp, tomo um refrigerante, pago e vou embora, na área condominial, o cliente está confiando o dinheiro dele a uma pessoa que nesse momento ele não conhece. Eu estava abrindo meu CNPJ, né? Não tenho nenhum cliente e eu preciso começar. Aí eu fui atrás de um amigo meu que morava em condomínio e falei, posso até falar o nome dele aqui, que já é amigo, continua mais ainda agora, que é o Lúcio, sargento da polícia, assim, extremamente criterioso. Eu falei, Lúcio, você tem administradora no seu condomínio? Não tem não, que lá é muito pequeno, são só 11 unidades, a gente mesmo é que faz, não sei o quê. Falei, pois mas eu tenho certeza que a gente poderia ajudar você a melhorar o processo ali de gestão do seu condomínio. Então, assim, a gente cobra por isso, mas se você permitir, eu trabalho de graça para você por 6 meses. Eu vou fazer de graça ali, vou te mostrar o serviço. Se você não quiser, no final desses 6 meses você pode cancelar, não tem problema, não tem multa, não tem nada. Ele virou e falou assim, não sou eu que sou síndico não, mas eu vou conversar com o síndico lá, porque eu é que mando. Então eu vou falar com o síndico, e aí conversou, o síndico estava saindo, estava passando para uma outra pessoa, essa outra pessoa que entrou, ele aceitou o desafio. Não, legal. Então beleza, eu topo fazer com vocês. E aí a gente começou com o nosso primeiro cliente, né, sem receber um centavo, fazendo todo o investimento, porque tinha aluguel da sala, aquisição de materiais, software, tudo, né? Se eu for falar aqui o tanto de coisa que a gente fica aqui o programa inteiro e não acaba. Então, assim,
Mas aí ele aceitou e a gente ficou. E aí passou os 6 meses, falei, pô, agora a gente vai começar a receber, não sei o quê. Aí ele vem e pede desconto. Sério, meu? Pediu. Lúcio. E nós demos o desconto. Nós demos o desconto. Nessa hora a gente já tinha mais um cliente. Ah, legal. Né? A gente já tinha E mais já usava ele como referência, Exatamente. né? Já tinha alguém pra falar, pô, a gente já tem aqui isso. o condomínio tal. E aí, mas nós demos desconto, porque eu não queria perder o cliente, né? Eu não quero perder cliente nenhum. Mas esse meu primeiro cliente é muito importante, porque quando eu chegar no meu 100º, né, eu vou virar e vou ter orgulho de falar, o meu primeiro cliente está comigo até hoje. Legal. Quando eu chegar no meu 50º, legal, eu quero virar e falar que o meu primeiro cliente está comigo até hoje. Legal. Né? Então, eu sei que não vai ser possível fazer isso com todos os clientes, porque é natural que os clientes saiam, um parente monta uma empresa, talvez eu não consiga atender tudo que a pessoa queira. Então, assim, eu estou me preparando psicologicamente para perder um cliente. Mas acontecendo, né? A gente está preparado, mas esse meu primeiro eu preciso continuar. E foi dessa forma que a gente começou. Muito legal, Cláudio. Legal esse relato que você compartilhou. Anotei, assim, 3 pontos muito legais disso que você compartilhou, porque o primeiro ponto é que o empreendedor, às vezes, numa situação como essa, né, que foi lá, puxa, você pode fazer o seu contrafilé e tal, e aí ele começa, me chamou a atenção quando você falou que ele mistura as contas. Ou seja, ele mistura a conta pessoal dele, da família, mistura com a conta do restaurante, do bar, ou né, ali do empreendimento dele. E eu falo que isso é uma das coisas que mais levam os empreendedores a quebrar. Tanto é que aqui, pessoal, na página 81, se vocês virem no livro, tá aqui, ou lá no Instagram, eu tenho uma série que eu mostro todas as páginas do livro. Chega lá na página 81, dá uma olhada, que eu falo justamente sobre abrir conta corrente, pessoa física e pessoa jurídica. Não misture essas contas, não faça isso. Hoje, com bancos digitais, é quase que inadmissível, né, você misturar as contas. Abra a conta da sua empresa, não misture as contas, porque isso vai te levar a uma série de problemas. E não só problemas em casa, né, ali que você vai entrar em situações que não são necessárias, mas problemas fiscais também no futuro. Então, preste atenção nisso. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto, de uma maneira inteligentíssima, você relatou para nós o formato que você usou, seu networking. Né? Então, você usou o networking para conseguir ter um primeiro cliente, né? E foi uma permuta, uma prestação de serviço em troca de, puxa, onde que eu vou colocar, né, na administradora? Pô, o dinheiro do condomínio vai para esse terceiro aqui, tem cara de ser golpe, sabe? Tinha tudo cara de golpe e tal, acabou de abrir CNPJ. Então, você usou do networking, né? Usou da sua rede de contatos, né? Oferecendo um benefício que o condomínio teria e colocou a proposta na mesa. E, né, foi aguardar. E o último ponto que eu destaco o que eu chamo de empreendedor aventureiro. Inclusive um dos perfis de empreendedores que também relato aqui. O empreendedor aventureiro é aquele empreendedor exatamente com esse perfil que você narrou, Cláudio. Que às vezes ele escuta, né? O pessoal fala, pô, por que você faz tão bem você faz tão bem esse contrafilé, né? Pegando o exemplo que você trouxe, ou você faz tão bem essa mesa, ou você faz um serviço muito bom de marketing, por que você não abre a sua empresa? Que foi o que você colocou até lá atrás para Juliana, né? E aí, às vezes, sem preparo, né? Sem um mínimo de conhecimento, sem, sabe, uma pesquisa ali que tem que ser feita, um planejamento que tem que ser montado, esse empreendedor aventureiro vai lá só, né, coloca, né, tudo que ele tem, às vezes, a perder, as coisas não dão certo e ele acaba entrando na estatística dos 80% das empresas que fecham em até 2 anos, né? Então é muito importante ter o planejamento, muito importante usar da rede de networking e, por favor, abra, né? Separe as contas, não misture as contas. Tem que separar, tem que separar. Não tem como. Deixa eu tirar uma dúvida. Sim. Você hoje, então, os clientes que você tem, desde o D0, né? Você tem todos os clientes. Vocês utilizaram alguma forma ou algum mecanismo montado, deliberado para indicação, para pedir indicação? Ou essas indicações foram vindo? Então, Léo, o mercado condominial ele é muito exponencial. Então, assim, se a pessoa está satisfeita com o serviço prestado, ele indica mesmo. Então, o nome da empresa começa a fluir. E flui em todas as direções, porque a gente tem cliente de altíssimo padrão, de condomínio muito caro, né? E tem cliente de condomínio muito baratinho. Eu tenho cliente, tem um condomínio que tem 3 unidades. E eles quiseram colocar uma administradora. Que legal. Né? Mas por quê?
Porque vem a indicação. Interessante. Olha, a Tecton presta um bom serviço, pode ajudar. E assim, né, eu não vou virar e falar que eu não vou prestar serviço, mas 3. São 3 unidades no prédio. E eles quiseram que a gente prestasse serviço. Então, vem disso, né? Primeiro, da indicação. A indicação é fundamental. E de algumas mentorias que a gente fez e participou. E aí, Léo, aproveitar para te dar os parabéns, que eu sei que o preceito do livro é ajudar os empreendedores. O preceito do podcast é ajudar os empreendedores. E isso é fundamental. Fundamental. Né? Eu acho que nós não estaríamos onde estamos hoje se não fossem as mentorias que a gente participou. Algumas que foram fundamentais, assim. E eu vou citar uma aqui, por exemplo. A gente não tinha nenhuma avaliação no Google. Nenhuma. E aí, em uma das mentorias que a gente participou, foi questionado por que a gente não tinha. E aí vem naquela questão da crítica que eu te falei, né? Invejar, tá preocupado com isso não? Tá. Eu me questionei por que a gente não tem nenhuma. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Como que é trabalhar em cima disso? Sempre que alguém liga na administradora, pede um serviço, pede uma emissão de boleto, pede um esclarecimento na prestação de contas, a gente tenta dar o melhor atendimento possível. E quando a gente percebe, acho que a pessoa ficou realmente satisfeita, muito satisfeita e agradecida, aí a gente pede. Perfeito. Olha, nós temos a nossa página no Google Business. Se você puder, se não for te atrapalhar, se você puder contar a sua experiência, para nós é muito importante. Então, se você pudesse nos ajudar, a gente ficaria imensamente agradecido. E nós temos uma das melhores avaliações do Google no Brasil em relação a administradoras. Né? Então, se a gente comparar lá o tempo que a gente tem com a quantidade de avaliações, a nossa nota é 5, né? Quando a gente compara isso com outras administradoras, isso faz toda a diferença. Genial. Tanto é que quando tem ali uma questão, eu falo assim, olha, eu sugiro que você verifique as avaliações nossas e das outras empresas que estão concorrendo conosco, mesmo que eu não saiba quais são. Verifique. E aí, quando vai lá... Genial. Sabe uma coisa legal da avaliação do Google também? Que quando você tem boas avaliações, um número considerável também de avaliações, o Google ele indexa essas avaliações para pesquisa. Então, quando você... Vamos imaginar, né, que no teu site ou né, em algum momento nas redes sociais você publica conteúdo, o Google ele interpreta que aquele site, por ter avaliações melhores, ele é mais relevante. Então, ele aparece mais no topo. Então, uma coisa ajuda a outra, uma coisa potencializa a outra. É muito bom. Isso eu acho que já está acontecendo, porque tem chegado alguns clientes que a gente nem sabe de onde que é. Ah, não, eu só vi na internet. E assim, é uma falha nossa. Agora eu vou falar de uma falha, porque a gente também não pode falar só dos pontos fortes, né? Quase uma análise SWOT aqui. Legal. Os pontos fracos. A gente não fez nenhuma publicidade até hoje. É um ponto fraquíssimo nosso. Mas o que acontece? Isso ficou sob a minha responsabilidade. E nesse momento eu estou tão dedicado em outros aspectos e coisas que precisam ser resolvidas e que sempre tem aquela urgência, né? Eu não consegui dedicar toda a atenção necessária a esse ponto. Eu sei que é um ponto falho, eu sei que precisa ser melhorado, eu vou melhorar. Né? Já entrou no cronograma de ação ainda para esse ano, mas a gente ainda não fez. Mas tem chegado esses clientes. E agora o que eu tenho feito é trabalhado em cima das inteligências artificiais. Eu estou ensinando elas a falar da Tecton. Que legal. Todas que tem, eu vou lá e falo, olha, sabia que tem? Porque eu sei que com o tempo ela vai começar a replicar essas informações. Que legal. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar porque são as atualidades. E eu ouso dizer que é pouco provável que alguma administradora esteja trabalhando exatamente em cima desse ponto hoje. Você comentou que está ensinando as IAs. De que maneira que você está fazendo esse processo hoje? Eu pergunto, qual é a melhor administradora da região metropolitana? Aí ele me dá uma resposta. Aí o que eu faço? Você tem certeza que essa é a melhor? Dá uma olhada nas avaliações do Google. Exatamente isso, exatamente. Que massa. Aí eu virei e falo assim, como que você, que é uma inteligência artificial, que se propõe a dar as respostas exatas para as pessoas,
comete uma gafe Como dessa? É que você não conhece? Entendi. E aí, assim, eu não sei se funciona, né? Mas, teoricamente, se a gente for seguir, pelo menos o que se espera das linhas de algoritmo, em um dado momento é para funcionar. E aí eu tenho feito de maneira recorrente, tenho pedido a algumas pessoas da própria administradora com outros IPs para poder fazer a mesma coisa. Legal, genial. E eu acho que vai funcionar. Sim, não, genial, bacana. O mecanismo da inteligência artificial pegando, por exemplo, a OpenAI com o ChatGPT. Quando você utiliza o ChatGPT, tem na versão gratuita, se eu não me engano, você não consegue desmarcar. Na versão paga, você consegue desmarcar. Que é uma caixinha que diz para não utilizar as informações que você está colocando para aprendizagem da máquina nas próximas versões. Então, você pode habilitar e desabilitar essa opção. Por padrão, ela vem habilitada. No caso, ela vem dizendo que ele vai utilizar. Você concede as informações que você está colocando. Então, isso que você trouxe de informação, tudo que você coloca lá, é muito provável que sim, ela esteja aprendendo para as próximas versões. Faz todo sentido isso. Legal. E você falou da publicidade que vocês não fazem ainda, mas está no planejamento. Na tua visão, quais seriam os melhores meios para uma empresa de prestação de serviço, como a Tecton, fazer uma campanha? O que você tem pensado de campanha? Porque hoje, quando o empreendedor ele pensa em fazer algum tipo de publicidade, eu acho que ele fica até meio maluco, né? Porque ele fala, tem Instagram, tem TikTok, tem YouTube, tem o Google, tem agência de marketing, tem podcast, tem, sei lá, televisão, infinidades, né? Por onde será que ele pode começar? O que você percebe, né, que seriam estratégias melhores para uma empresa de prestação de serviço e, né, como uma administradora? Então, Léo, nós já temos uma ativa que é o programa Visão Condominial. Muito legal. que a gente fala da área de condomínio, é um programa gerido pela Tecton, ele vai ao ar pela TV Banqueta, que é uma TV comunitária de Nova Lima, mas ele passa no canal 6 da NET, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, quem colocar lá consegue assistir. E isso já está disponível. Então, é um programa quinzenal que a gente debate esses assuntos. Então, de certa forma, acaba sendo uma publicidade, assim, entre aspas, gratuita. Perfeito. Então, já está lá. Com conteúdo relevante, nichado e focado. Isso, e a gente leva advogados condominiais para debater temas extremamente relevantes. Tivemos a oportunidade, e nos sentimos muito honrados até, de levar o Marcos, né, para poder falar da inteligência artificial da Yukondo. Então, assim, é isso, o objetivo é esse e está lá disponível para que as pessoas possam ver. E eu quero muito fazer no Google Ads. Legal. Né, porque eu acho que o nosso maior público, ele vai estar no Google Ads. Não que o pessoal do Instagram, do TikTok, mas assim... É uma outra... outra pegada, né? E aí muitas pessoas nem entendem como que o Google Ads funciona. E eu gosto de ilustrar, se você me permitir, só para que as pessoas possam ter uma noção bem básica, gente. É quase uma brincadeira, mas só para que vocês possam entender como que funciona. Não adianta eu montar uma loja que vai vender Mercedes e montar num bairro simples e anunciar num bairro de pessoas de classe baixa Mercedes para poder vender. Perfeito. Porque é pouco provável que eu consiga vender alguma Mercedes ali. Agora, se eu anunciar a minha loja que vai vender Mercedes, que vai vender Ferrari, que vai vender Porsche, para a região aqui, Savassi, Belvedere, Vila da Serra, o meu público vai estar ali. Perfeito. Essas pessoas podem comprar esse tipo de produto. Por que eu estou ilustrando dessa forma? Porque o Google Ads permite que você faça exatamente isso. Qual que é a faixa etária que você quer divulgar os seus produtos, né? Porque não adianta eu colocar lá também um cara com 25 anos, 30 anos, que ele não quer Ferrari, não. Ele vai querer Porsche, vai querer... Ele não quer Mercedes. Ele vai querer Porsche, vai querer Ferrari. Quem que vai querer a Mercedes? Alguém ali de 50, 60, né? É o símbolo de status para ele. E nessa faixa etária, ou seja, a faixa etária com a localização e o poder aquisitivo que ele tem. Perfeito. Né? Então, assim, eu consigo filtrar muito bem quais são os meus clientes. Adianta eu colocar ali condôminos abaixo de 25 anos? Vai, que são síndicos? Pouquíssimos. Dificilmente vai ter. Pouquíssimos. Perfeito. Então, eu preciso fazer exatamente esse filtro.
E aí eu acho que o Google Ads me dá essas ferramentas. Eu ilustrei tudo assim, de maneira quase brincando mesmo, mas para que as pessoas pudessem entender o que ele me dá. Então é por isso que eu acho que é nele que a gente faria primeiro, sabe? Legal demais. É coisa que um banner dificilmente conseguiria ter a mesma acuracidade, né? Dificilmente com um banner, eu digo, de rua, né? Um banner de rua ou de estrada, um outdoor, né? Então, um outdoor dificilmente conseguiria ter essa mesma acuracidade que o Google iria entregar. Porque o banner, ele vai estar, o outdoor, ele vai estar ali para uma rua que sim, as empresas de mídia oferecem um estudo de público, dizendo, ó, nessa rua o tráfego diário é tal, o perfil das pessoas é esse, etc, etc. Mas assim, a entrega não é tão próxima e tão acurada quanto a que o Google faz, né? Então ele fica mais estratégico mesmo. E a gente fez algumas coisas no início, assim, né? Lá atrás, depois eu posso voltar, como que a gente começou com a Tectum, que éramos 4 sócios, hoje somos 3. Uma das sócias saiu logo no início, mas é uma grande amiga minha, assim, grande amiga. E é graças a ela que eu tive essa virada também. Você precisa virar empreendedor, porque ela já tem as empresas da família, muito bem sucedidos os negócios deles, e ela sempre colocou, você tem que... Mas legal. Enfim, nessa época que ela ainda estava, a gente montou um negócio de personalização, eu e ela. Quando ela insistiu muito para que eu virasse empreendedor, vamos montar um negócio aqui de personalizar caneca. Tá lá em casa até hoje. Aquelas impressoras, aqueles negócios? Na verdade, uma impressora comum com tinta sublimática, a prensa para sublimar caneca, sublimar azulejo, sublimar camisas, tá lá, funcional, né? E aí? E assim, como eu já tinha todo o equipamento, falei, quer saber, vamos comprar umas canecas aqui, vamos sublimar e vamos bater de porta em porta. Nós batemos de porta em porta. Bati na porta, eu queria falar com o síndico. Quando o síndico descia para nos atender, a gente falava da Tectum, dava a caneca, explicava algumas situações, trouxe clientes, menos do que a gente esperava. Né? E a gente avaliou que pelo custo, pelo tempo que a gente perdeu, acabava não valendo a pena fazer aquilo. Mas o mercado é cíclico. Entendi. Então, assim, eu já estou quase me convencendo a ir fazer de novo em outro bairro, para eu ter esse sentimento. E aí quem vai bater na porta sou eu mesmo. Porque eu gosto de bater, eu preciso ter a sensação do que é a resposta que o síndico me dá, para quando eu designar a minha equipe, que ninguém possa chegar e falar assim, mas aconteceu isso. Não, eu fui lá e fiz, eu sei exatamente como que é. Perfeito. Esse cenário que você colocou, ele é mais uma vez, né, a sensibilidade que vocês têm na raiz da Tectum de escutar o cliente. Isso. Né? Então, mais um relato bem legal que você trouxe de que é importante escutar o cliente. É importante, né, você estar ali, estar perto e conseguir dar essa atenção, projetar os produtos que são, né, legais ali, que vão resolver a dor dele e como que você vai apresentar isso depois para poder cobrar da equipe e tudo mais, né? Eu acho que é fundamental. Ô, Léo, tem uma série na Netflix, a Netflix não, desculpa, é na HBO, que chama O Negócio. Não sei se você já viu. Não. É excelente. Aconselho que você veja, aconselho todas as pessoas a verem. É com Rafaela Mandelli, né? Lindíssima. E o que é o negócio? Ela é uma prostituta. E ela acaba sendo dispensada pelo cafetão de um evento que ela ia fazer lá e fica brava. E ele fala pra ela, olha, a idade chegou, você não vai conseguir muito cliente assim. E ela fica muito incomodada com aquilo. E um dia ela sai com uma amiga que também é prostituta. E eles vão pra uma boate. Depois sai da boate, eles vão numa hamburgueria. Que o rapaz leva elas, né? E aí eles estão comendo hambúrguer e ela vira e fala, não, mas esse hambúrguer é muito bom. Aí o cara fala, esse é o melhor hambúrguer da região. E ainda bem que ninguém sabe, senão essa espelunca só ficava cheia. Aí ela para e presta atenção no que ele tá falando, né? Fala assim, realmente o hambúrguer é muito bom. Fala assim, vou te dar um exemplo. Tá vendo esse refrigerante aqui? Coca-Cola. Ele nasceu como um remédio. Não deu certo. O que eles fizeram? Aplicaram as estratégias do marketing na Coca-Cola. E ela virou o refrigerante mais vendido do mundo. Ou seja, com marketing, Coca-Cola. Sem marketing, um remédio qualquer que nunca funcionou. E ela parou, prestou atenção naquilo e ela resolveu aplicar os fundamentos do marketing
à prostituição. Olha, é uma série, você É falou. uma série. Que legal. E aí o negócio funciona muito bem. E aí, eu não vou falar que quem quiser vai ter que assistir, mas é uma série que eu aconselho para todos os empreendedores. Chama O Negócio, está disponível na HBO. É uma série nacional e, assim, tem muita coisa que a gente consegue tirar de lição. Só um pequeno spoiler. O negócio funciona muito bem, mas muito bem mesmo. E chega uma hora elas queriam aumentar o negócio. Então, e, assim, quem passava a tratativa com elas eram pessoas de alto poder a nível nacional. Então, elas começam a distribuir uma abotoadura. Então, a pessoa via a abotoadura e falava assim, é de tal empresa, eu preciso, e não era fácil de marcar. Olha isso, cara. Espetacular. Eu acho muito legal, Cláudio, esses comparativos, esses benchmarks que a gente faz com outros negócios, porque um dos momentos que eu mais aprendi sobre empreendedorismo foi quando eu saí do setor que eu tinha mais domínio, que era o setor de software e tecnologia, e eu fui para o setor de varejo. Esse foi um dos momentos em que eu mais aprendi na minha vida. Por quê? Porque uma empresa de tecnologia, software, né, empresa ali, tá todo mundo dentro da caverna, todo mundo dentro do escritório, né, é um negócio que você praticamente não vê o cliente presencialmente, você tá sempre atendendo online e olha lá se tem atendimento online, para um negócio de rua. Eu fui franqueado, tive, né, lojas de rua. E aí eu nem via cor de dinheiro, né? Eu via, era tudo online, tudo transação, transferência, Pix, TED, etc. Para quando eu fui na loja, no varejo, eu comecei a ver dinheiro. Eu comecei, a ter que me preocupar de ter que pegar dinheiro e levar no banco para depositar, coisa que eu nunca tinha feito, né? E visto na vida. Eu falei, cara, como assim as pessoas pagam em dinheiro? Pensava eu, ingênuo lá atrás. E aí, esse foi um dos momentos que eu mais aprendi. Mas o ponto principal disso que eu tô comentando é que quando a gente escuta histórias como esse relato do O Negócio, né? Que é a série da HBO que você mencionou. Que é um negócio diferente do varejo, é diferente, né, dos negócios que a gente tem, que é uma outra... que é uma outra, né, um outro tipo de business. Para quem tem restaurante, escutar sobre prestação de serviço. Para quem tem uma prestação de serviço de uma administradora, por exemplo, aqui como a do Cláudio. Para quem tem uma indústria, escutar sobre varejo, sabe? Eu acho que isso faz com que a gente faça as principais viradas de chave. Porque a gente olha e fala assim, nossa, mas quer dizer que no varejo eles resolveram desse jeito? Caramba, eu posso pegar essa ideia do varejo e trazer para o meu negócio online, quem sabe? E vice-versa, e por aí vai. Então, olhar para negócios que não tem nada a ver com o nosso faz muito sentido para a gente tirar novos insights e construir novas soluções. É muito legal esse case que você compartilhou e que você trouxe, viu? Muito bacana. Aconselho todo mundo a ver. E sempre tem boas soluções que estão ao nosso alcance e que a gente pode sempre estar buscando. Sim. Né? Se a gente pudesse falando tudo, é tanta coisa que a gente ia falando aqui, assim que... Não, fica à vontade, pode falar. A gente falou então bastante aqui sobre, né, o começo até ali da Tecton, né, esse momento inicial. Também sobre cliente, a importância de sempre estar ouvindo o cliente. Você comentou desse ponto de expansão a respeito de que vocês estão pensando, né, fazer mais investimentos em marketing e tudo mais ainda nesse ano, com alguns insights. Mas o processo de vocês sempre fluiu bem quando vocês também trouxeram mais pessoas para a equipe? Como que hoje, né, fazendo um processo seletivo, por exemplo, como que você olharia para fazer um processo seletivo de qualidade e trazer pessoas para também trabalhar com você? Você mencionou, né, que quando você quer trazer alguém, você quer ter o domínio de boa parte das informações para poder delegar. O que você olharia, então, num processo seletivo para que você pudesse fazer isso com mais naturalidade, né, com mais tranquilidade? Eu tô rindo porque eu já ouvi uma crítica de meu cunhado uma vez falando comigo. Quando eu caio na besteira de falar para ele o que eu vou fazer no meu processo seletivo. Bom, quem assistir aqui já vai saber, já vai passar fácil. Quem não assistir vai sofrer. Bom, na verdade, dentro do nosso grupo hoje, as pessoas ou estão ligadas à nossa área parental, ou são pessoas que eu já conheço há muito tempo. Né? Todo mundo extremamente dedicado, extremamente afeito aos negócios da empresa. Quando eu vim para cá, eu deixei a minha esposa no escritório. Teve uma colaboradora que fez questão de ficar com ela. Eu vou ficar aqui com você
E a gente vai trabalhando enquanto isso, assim, sem sequer falar de hora extra. É claro que eu faço questão de pagar, Claro. mas ela fez questão de ficar. Porque lá acaba sendo um pelo outro. Eu sou formado em recursos humanos também, então isso facilita muito. Legal. E os preceitos da Tecton é de que seja realmente uma grande família, né? Uma engrenagem, aqueles relógios suíços antigos, eles têm engrenagens. E quando a minúscula engrenagem não funciona bem, o relógio todo não funciona. Então, o problema de um colaborador não é um problema de um colaborador, é um problema da empresa. Eu preciso fazer o que for possível, o que seja humanamente possível dentro da empresa para resolver o problema dessa minha engrenagem. Porque ela precisa funcionar e eu preciso que eles tenham em mim uma grande confiança. Tanto é que eu já falei, quando a gente atinge um número X de colaboradores e tem encaminhado para isso, eu vou criar o dia do colaborador. Então, por exemplo, toda sexta-feira à tarde, eu vou ficar lá só para receber os colaboradores. Só vai ter uma única definição. Você tem que falar a verdade, por pior que ela seja. Você vai chegar, se você virar para mim e falar assim, eu vim aqui só pra gente tomar um café e ficar falando do jogo de futebol, não tem problema. Vamos sentar lá, tomar o café, falar do jogo de futebol, mas eu quero que eles confiem em mim para eu ouvir o que realmente está acontecendo na empresa, né? Para eu saber onde eu posso melhorar, o que eu consigo fazer. Né? Então, isso já é preceito nosso. Vai funcionar assim e eu não abro mão dessa parte do RH da empresa. Vai ficar sob a minha supervisão. E eu falei o seguinte com o meu cunhado, que foi a treta. Daqui a um tempo, quando eu tiver que contratar alguém, eu vou pegar, vou abrir o processo seletivo, vou colocar 20 pessoas numa sala, vou entregar o cubo mágico para cada um e vou falar assim, 20 minutos. Quem fizer o cubo mágico, passou. Quem não fizer, valeu, não vai. Deu ruim. Quem fizer o cubo mágico, automaticamente já passou para a próxima fase. Esse processo seletivo vai ser numa sexta-feira. Por quê? O que eu quero avaliar com isso? Eu estou preocupado com quem faz o cubo mágico? Estou nem pouco preocupado com isso. Eu quero o quê? Eu quero as pessoas que não conseguiram. Que eu vou pegar o cubo mágico, vou entregar na mão dela e falar assim, você não conseguiu, você fracassou. Então você vai fazer o seguinte, pega esse cubo mágico, leva para casa, fica o final de semana inteiro com ele lá, e eu quero todo mundo que não conseguiu fazer, que quiser trabalhar na empresa aqui segunda-feira, 8 horas. E eu quero ver quem vai conseguir fazer o cubo mágico. Quem conseguir fazer o cubo mágico vai passar para a próxima etapa. E eu vou deixar ela aí. O que eu quero avaliar com isso, Léo? Quem realmente quer estar ali. Quem realmente quer fazer. Porque ele vai chegar, ele vai para o YouTube, ele vai tentar, e eu também não vou estar preocupado se ele vai fazer o cubo mágico ou não. Eu quero ver quem seguiu o passo, quem tentou. Se ele tentou, se ele voltou, ele já vai passar para a próxima etapa. Porque é isso que eu quero avaliar. Quem realmente quer, quem quer estar ali, o que ele vai fazer para estar, se ele se dedicou àquilo. Eu só pude falar essa primeira, porque são várias outras etapas, mas eu posso falar, nenhuma delas convencional, tá? Eu vejo que os melhores processos seletivos, daqueles que eu já participei, que eu já construí, aqueles que eu já mentorei, são processos seletivos que acontecem coisas que não são óbvias. Isso. Por exemplo, esse caso que você citou do cubo mágico, ele é um excelente exemplo, porque você, como você disse, você não está preocupado se o cubo mágico vai estar resolvido ou não, mas o por trás disso. Isso. É o por trás da atitude que você quer saber. Eu sempre digo que no processo seletivo, a gente tem no capítulo de cadência, se eu não estou enganado, é o capítulo 9. Eu comento como fazer um processo seletivo e os pontos mais relevantes segundo a metodologia. O processo seletivo, ele tem que ter um hands-on, tem que ter um teste para a pessoa, com certeza. Eu sempre menciono isso e tem os motivos do porquê que tem que ter um teste de alguma forma, mas é você conseguir avaliar a atitude da pessoa daquilo que ela faz no piloto automático. Isso. Né? Você perguntar para a pessoa, você faria a melhor, né? Como você faria se você estivesse na situação tal? Eu faria. Cara, se a gente entrar no mundo do eu faria, você seria a melhor pessoa do mundo, sem sombra de dúvida, né? Mas a pergunta que fica é, como você agiu? Como você fez? E no momento em que você está com dificuldade, com pressão, ou que você está despercebido, despretensioso, como que você age?
né? Esse piloto automático, que cada um de nós tem um piloto automático, né, na inconsciência. O piloto automático que a gente age é como a gente vai ser dali para frente, provavelmente. Com muito trabalho a gente muda algumas coisas, mas provavelmente vai ser isso. O trabalho nosso como, né, processo seletivo, eu sempre recomendo que seja descobrir esse piloto automático das pessoas. E ela, se ela, nesse processo que você falou, ela vai atrás, né, corre, tenta desenvolver, resolve. Às vezes faltou um pedacinho do cubo ali, mas entregou e falou, putz, cara, eu fiquei até agora tentando fazer esse negócio aqui. Isso demonstra um por trás, né? Demonstra uma atitude. Há poucos dias chegou um currículo para mim. Legal. E nesse currículo, muito bem feito, muito bem elaborado, uma pessoa que a princípio parece ter muito talento. E aí, né, ela colocou alguns links no final com alguns certificados que ela fez. E eu achei muito interessante, porque é um PDF, quando você clica, abre lá. E aí eu respondi para a pessoa o seguinte, olha, seu currículo está muito bem feito, só que seus links estão invertidos. O link de cima abre o certificado que é do de baixo. E tem um aqui que não está abrindo. E eu tava doido para poder trazer essa pessoa para a empresa. E eu respondi esperando ver o que ela ia. Não me respondeu nada, não falou nada. Fez tudo certo, mas... Ela perdeu a chance dela naquele momento. Pô, fez tudo certo, mas escorregou no final. Pô. O currículo era muito bom. Mas eu não estava preocupado se errou, mas como que ela reagiria diante de uma situação que ela não esperava. Exatamente. Né? Porque o normal era, olha, você desculpa, eu vou corrigir, vou te mandar de novo. Mas eu deixei o currículo dela salvo lá. Que legal. Muito bom. Cláudio, pra gente, passa muito rápido a nossa conversa, a gente caminhando já pro final, seria muito legal se você pudesse deixar uma mensagem, um insight final aqui pros empreendedores, e também se você pudesse compartilhar as redes sociais ou, né, alguma forma como que as pessoas podem chegar até a Tecton ou até você para tirar dúvida, insight ou para se tornar cliente, contratar a Tecton, claro. Fique à vontade. Beleza, Léo, te agradecer mais uma vez pelo convite, né? Mais uma vez falar que é um grande prazer, né, tá aqui, obrigado mesmo, sinto até honrado, né, com o Léo, que já é um grande empreendedor, escritor, né, tenho muito a aprender com ele, espero que ele possa continuar ensinando sempre, não só a mim, mas a todas as pessoas que estão nesse caminho como nós. Em relação à Tecton, o nosso Instagram é Tecton Administradora, né? O Tecton é T de tatu, E de escola, C de casa, T de tatu, U de uva, M de mamãe. É em latim. Foi uma opção nossa, mesmo sabendo que era difícil o nome e tudo, mas a gente gostou e a gente não quis abrir mais mão dele. O nosso site é www.tectonadministradora.com.br, né? Nosso telefone WhatsApp 31-2581-2166. Qualquer dúvida, qualquer coisa pode nos procurar. Nós também temos o nosso programa Visão Condominial, está lá na página da TV Banqueta, passa no canal 6 da NET Claro, então todo mundo convidado para participar, assistir. Quem tiver conteúdo pode vir trazer, vamos bater um papo do jeito que a gente fez aqui, vai ser um grande prazer. Excelente, maravilha. Se você fosse deixar uma mensagem final para o pessoal em uma frase, você diria? Por mais que possa parecer batido, né? A pessoa não pode desistir daquilo que ele quer. É verdade. Não desista daquilo, por mais que pareça assim. Vou voltar lá no caso do contrafilé com a batata. Quando vier a dificuldade, não desista. Legal. Volte e reveja os seus passos, né? Teve erro ali. Então, vai lá, corrija os erros e siga para a próxima. Não foi fácil para ninguém. Todo dia eu falo, né? Cada dia a gente mata um leão. Eu sei que Léo deve matar vários leões por dia, né? Então, assim, não desista, não tenha medo de aprender com outras pessoas, tenha a humildade de entender que você não sabe tudo, não vai saber tudo, você vai morrer sem estar sabendo metade das coisas que precisam ser aprendidas. Então, sempre precisa aprender e sempre dá para melhorar.
Genial. Falei genial. tanto, né? Cláudio, genial, excelente. Muito obrigado, Cláudio, mais uma vez, por estar cedendo esse tempo, conhecimento, para poder compartilhar com a nossa turma aqui esses ensinamentos, né, maravilhosos. Como eu sempre digo, se você, durante todo esse episódio, não fez uma anotação, volta no começo, coloca lá no vezes 1,5, vezes 2, mas pega o caneta e papel ou tablet, o que for, e faz anotações para você ter um plano de ação e começar a executar a partir de agora, né? Você já começar a criar uma mudança dentro da sua empresa e na sua vida como empreendedor. Deixe os comentários aqui embaixo, eu sempre leio todos os comentários para que eu sempre traga as dúvidas, né? E se você tem alguém que você quer recomendar para participar aqui do nosso podcast, marca essa pessoa que eu vou atrás dela para tentar fazer o máximo e trazer ela aqui para compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Pessoal, meu muito obrigado por ter escutado nosso podcast Eu Empreendedor e até o nosso próximo episódio.